A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus abençoe poderosamente a todos com as ricas bênçãos do reino dos céus, o reino de Deus Todo-Poderoso. Hoje é domingo, 30 de março de 2025, na gravação do vídeo. Que Deus abençoe o seu domingo poderosamente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe seu lar, sua casa e toda a sua família poderosamente. Se o meu áudio estiver baixo, não estiver na normalidade, por favor, só aumentar o volume, por gentileza, para nós não perdermos essa mensagem, essa ministração. Vamos orar, falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões, fraquezas e iniquidades. Pai, nessa série, voltando ao primeiro amor, as nossas primeiras obras com o Senhor. Ajude-nos a voltar ao primeiro amor. Ajude-nos a voltarmos às primeiras obras, ó Pai, ao começo, ao início, ao princípio de tudo, para que o Senhor seja glorificado. Dai-nos a alegria da salvação. Dai-nos o gozo da salvação. Dai-nos a alegria de estarmos na Tua presença. A alegria de sermos salvos em Jesus. Dai-nos, ó Pai, alegria, em nome do Senhor Jesus, de estar, Senhor Deus, cumprindo o ID do Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós te clamamos, nós buscamos ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos à mensagem da série Voltando ao Meu Primeiro Amor, as minhas primeiras obras com Deus. Nós estamos nessa série, algo muito forte que Deus ministrou no meu coração, que vai tocar em muitas almas e vidas. Deus vai falar conosco. Quando nós falamos a palavra de Deus, ela corta para os dois lados, comigo, com você e com todos nós. Essa série ela é de março a julho, voltando ao primeiro amor, as minhas primeiras obras com Deus. Vamos deixar uma mensagem aqui. E eu estava orando, Deus tocou algo no meu coração. Nós vamos para outra mensagem também. Mateus capítulo 5, 25, a partir do 14. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Porque também como um homem que partindo para fora de uma terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Aqui é o próprio Deus nos entregando dons, talentos, nos capacitando. A um deu 5 talentos, dons, traduzindo, e outro 2, dons, capacidade de fazer a obra de Deus, e outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou para longe. E tendo ele partido, que recebeu 5 talentos, negociou com eles e projetou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos, ajustou contas com eles. Agora nós vamos aqui, eu estava orando, Deus ministrou uma palavra no meu coração, em Isaías, capítulo 6, se eu não me engano é o capítulo 6. Talvez eu não precisava nem ler aqui, mas vamos ler aqui alguns. Capítulo 6, vamos ler aqui a partir do 8, que é o suficiente. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar como uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse, eis que isto toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Deus capacitando Isaías. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui ele se prontificando. Por que Deus toca no meu coração essa série? Quando nós estamos no nosso primeiro amor, nós estamos naquela chama ardente, querendo fazer a obra de Deus. Deus nos dá dom, talento, Deus nos capacita. Nós estamos com força máxima e total. Vai passando os anos, as provas, nós enterramos aquilo que Deus nos deu. É o que Deus ministra no meu coração, nós enterramos o talento. E Deus hoje toca em seu coração para você desenterrar o seu talento. O dom que Deus te deu, a capacidade de você voltar ao primeiro amor.
Deus convida a mim e a você a olhar somente para Ele. Ah, meu irmão Celso, mas eu passei por tanta coisa. Deus sabe o que você passou. Hoje Deus está te convidando. E lá em Apocalipse, é o nosso tema, capítulo 2, versículo 4 e 5, a qual ele fala que deixou a primeira caridade, que significa amor, primeiro amor, as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Nós temos que lembrar aonde foi que nós paramos, que nós estávamos como Deus quer, da maneira que Deus quer, nós paramos. Aí a hora que eu estava orando sobre aquela mensagem que eu estava meditando para deixar, é igual que nós fizemos. Nós sabemos da carência que tem a obra de Deus, muito grande, falta de obreiros, ainda mais nos dias de hoje que nós estamos vivendo os dias difíceis. Ele ia chegar, é bíblico, e chegou. E nós vamos vencer, nós vamos passar por isso em nome do Senhor Jesus. Porque é maior que está conosco do que está no mundo. Isaías, um homem de lábios pesados e impuros, Deus o chamando ao ministério profético para ser profeta. E ali o serafim foi com uma tenaz no altar de Deus, tocou nos lábios de Isaías. Afastou dele aquela iniquidade, aquele pecado, ele foi purificado. E Deus perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o profeta, preparado no primeiro amor, nas primeiras obras, a chama, falou: eis-me aqui, envia-me a mim, que eu irei. A diferença é que Isaías foi até o fim. E Deus está falando conosco aqui, quem parou no meio do caminho. Deus está te chamando de volta para exercer o seu ministério profético, para exercer o seu chamado, para o seu talento não ficar enterrado, porque nós vamos dar conta de tudo aquilo que Deus nos deu. Deus sabe que muitas vezes nós somos feridos, machucados, perseguidos, caluniados. Deus sabe de tudo isso aí. Mas hoje Deus resgata você, para você despertar o dom que é em ti, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Porque não é fácil, nós sabemos, às vezes nós enfrentamos resistência no mundo espiritual, sobre a terra, mas hoje Deus quer te dar um novo recomeço. Ele quer dar um novo recomeço para mim, um novo recomeço para você. Quantos talentos Deus te deu? 5. Exerça os 5. Deus te deu 2 talentos, 2 dons, exerça os 2. Deus te deu 1 talento, exerça ele. Não importa que Deus te deu 1 talento. Aqui a passagem, ela nos mostra que o que recebeu 5 e 2 talentos, eles granjearam mais, né? E aquele servo que negligenciou, foi dado o dom, o talento dele para aquele que granjeou 10, né? Porque de 5 com mais 5 foi 10 talentos. Então não é a questão porque você tem 1 talento. Ah, eu só tenho chamado, só a maneira de dizer. Eu só tenho o chamado do louvor. Ah, eu só tenho o chamado da palavra. Eu só tenho o chamado da intercessão. Então faça. Faça, que através disso Deus vai te restaurando, o Espírito Santo vai te capacitando de poder, de sabedoria, e você vai voltar tanto quanto antes, até melhor. É o que Deus te chama de volta. Cadê o primeiro amor, a chama do primeiro amor? Você olhando quantas almas hoje precisa de Deus, quantas vidas estão perecendo. A grande é a seara, mas poucos ceifeiros. Deus convida você hoje de novo a ganhar almas para Deus. Quando Cristo foi ali aos discípulos, ele falou para Pedro que ia fazer ele pescador de homens, ganhar almas. E a Bíblia fala que aquele que ganha almas para Deus, sábio é. Hoje Deus convida você que a chama do primeiro amor, ela venha arder, ela venha queimar no seu coração. E o Espírito Santo está falando com almas aqui. Porque essa mensagem de Isaías, capítulo 6, eu não tinha ela no meu coração. Eu estava com a mensagem, meditando, pedindo para Deus uma palavra. É porque Deus tem alguém que já se prontificou a Deus, que um dia falou: Senhor, eis-me aqui. Começou a olhar para trás, começou a olhar para o lado, começou a olhar para a circunstância, começou a olhar para o homem, para o ser humano. Nós temos que dar exemplo, sim. Só que nós temos que entender, a partir do momento que nós começamos a olhar o ser humano, o homem, nós deixamos de olhar para Cristo, o principal alvo, nosso autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus e nós temos que ser a estatura do varão perfeito, igual a Cristo. Nosso espelho é Cristo, nós temos que ser igual a Cristo. Hoje o Espírito Santo te chama de volta para você fazer a obra de Deus, fazer o ide do Senhor e voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, em nome de Jesus. Amém.